Agora são 7 horas e 32 minutos aqui em Cuiabá. Está entrando no ar o seu programa Saúde e Longevidade, né? O quadro, não é o programa. O quadro Saúde e Longevidade. Hoje vamos tratar de um tema muito importante. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Já está aqui com a gente o Dr. Washington Bruno. Bom dia, doutor. Bom dia, satisfação estar aqui novamente. Vou falar sobre um tema importante, né, e com um tema atual aí pra gente discutir. E hoje nós temos aqui, acompanhado pela Juliana Mundel, por isso que eu não me despedi dela, para ela ficar até às 8. Achei que o tempo tinha estourado. Esse tema é tão importante que ele virou lei em Mato Grosso, né? A partir agora de 2023. Esse mês agora, né? A lei que garante assento na primeira fila e provas com mais tempo para alunos com TDAH. Ela foi já sancionada pelo governador Mauro Mendes no dia 18 de abril. Eu tenho uma implicância com as siglas, as pessoas terminam identificando o que é, porque são várias siglas nessa área, né? Então a gente está falando de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O que é isso, doutor? A gente está falando aí de um transtorno que a gente chama de um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Semana passada nós falamos do TEA, do autismo, né? E o TDAH entra nesse grupo. São doenças ou são transtornos diferentes, mas que entram nesse grupo que está relacionado à formação neural. Por isso que a gente fala que são do neurodesenvolvimento. Então, são alterações que podem levar a alguns prejuízos, principalmente na fase da infância e adolescência, na aquisição de conhecimentos, na capacidade de autogerenciamento, de organização, capacidade de conseguir manter um nível de atenção mínimo para adquirir, né, conhecimento. O que pode gerar prejuízo de memória, prejuízos escolares e outros prejuízos, né? E pode acontecer também, ele pode se manter durante a vida adulta, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Sim. É genética? Não necessariamente genético, não tem necessariamente um padrão de transmissão. Quando a gente fala que não tem necessariamente padrão de transmissão, quer dizer que existem fatores genéticos, mas não é uma determinação. Então não é porque meu pai e minha mãe têm um TDAH que eu posso ter, mas eu tenho um risco um pouco aumentado para isso, tá? E claro, quando o diagnóstico é bem feito, né? Isso sim. E falando do diagnóstico, quem são as pessoas especializadas a fazer esse diagnóstico? Como é um transtorno de neurodesenvolvimento, tudo que envolve comportamento, a psiquiatria ela se debruça a estudar. Então, tanto é que os critérios hoje utilizados para a definição do que é o TDAH foram feitos pela Academia Americana de Psiquiatria, né, que é o que é seguido no mundo inteiro. E os profissionais que estão habilitados são profissionais médicos, psiquiatras e neurologistas, principalmente, né? Alguns pediatras que se especializam na área podem também conseguir chegar ao diagnóstico, podem ter capacidade técnica para isso, mas não é da formação específica. Via de regra, neurologista e psiquiatra, né? E no caso das crianças, na neurologia infantil, a psiquiatria infantil. Eu creio no caso das crianças, existem crianças que são mais agitadas do que outras, e existem crianças também, adultos, que são mais distraídos que outros. Sim. Quando é só uma característica da pessoa e quando pode ser TDAH? Isso é importante falar, né? Eu acho que eu vou colocar em 3 pontos. Você colocou em 2, eu vou colocar em 3. Uma é a característica da pessoa, que seria questões de personalidade. Outras seriam as questões relacionadas a transtornos de atenção de maneira geral, que incluem o TDAH. E outro associado a outras questões ou outros transtornos que levam também a prejuízos da atenção, foco, concentração. Então é importante a gente falar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da lei aprovada. Então é importante entender o que há de limitação e o que essa lei pode ter de importância socialmente falando, né? Via de regra, o que define o TDAH é a presença de hiperatividade, então um aumento da atividade com dificuldade de autocontenção, a criança não conseguir realmente se conter. E geralmente em ambientes diferentes. Então não é aquela criança que é agitada só em casa, porque às vezes tem um contexto familiar difícil. É aquela criança que é agitada em casa, na escola, com os amigos, com a família, com todo mundo. E tem uma dificuldade grande de conseguir manter a atenção. Então o básico é atenção, o excesso de atividade e a impulsividade, que é a dificuldade de se conter, de segurar alguns impulsos, de segurar uma vontade quando ela vem. Então, o diagnóstico é baseado nesses 3 pontos. E os critérios são basicamente isso, né? A gente avalia se tem critérios para hiperatividade, se tem critérios para desatenção. Via de regra, são 9 para cada uma dessas áreas. E a gente pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é mais um padrão desatencional, de prejuízo da atenção, ou com um padrão mais de hiperatividade, e tem o misto, que envolve as duas coisas. Aí você precisa ter pelo menos 6
daqueles critérios presentes para a gente fechar em cada um deles, né? Então, isso define o diagnóstico. Agora, o que caracteriza a criança? Que essa que é a questão importante, né? Principalmente uma dificuldade grande de a criança conseguir manter o foco e a atenção, o que leva a prejuízo. Então, quando a gente fala de personalidade, existe sim pessoas que são um pouco mais ativas. Então, a gente até define, né? Tem gente que é mais proativo, tem gente que é mais tranquilo, a gente vai dando adjetivos aí para definir, mas via de regra são questões de personalidade. Tem gente que gosta de confusão, né, doutor? Tem gente que gosta de confusão, e esse caso do que gosta de confusão também tem que avaliar, porque aquilo que eu falei da dificuldade de autocontenção, da impulsividade, pode levar você a se envolver muito em confusão. Tanto é que no TDAH é muito mais comum, né? Você tem envolvimento com até uso de drogas, né? De drogas ilícitas, tem maior risco de se envolver em confusões, de ter dificuldades escolares por causa disso também. Então, nas questões de personalidade existem essas características. Sim. É que, via de regra, quando é da personalidade ou quando você não tem um problema relacionado a isso não traz um prejuízo que se mantém. Às vezes você vai ter questões pontuais, todo mundo tem dificuldades, todo mundo erra, mas é pontual. No caso do TDAH, os prejuízos vão se manter. Então é aquela criança que repetidamente, os pais são chamados às vezes na escola porque a criança não consegue realmente ficar sentada. Sim. É difícil ficar sentada, ela tem que se movimentar, ela tem que sair, tem que andar. E isso vai gerar um prejuízo, porque ela não vai conseguir nem ela se concentrar e nem os outros ali do lado vão ter essa facilidade, vão conseguir fazer isso. Então aí a gente considera questões de personalidades quando não tem prejuízos, né, pronunciados. Algumas pessoas são mais desatentas e tudo bem, né? Não traz prejuízo, ela consegue se gerir, ela consegue se concentrar para estudar, ela consegue e tudo bem. Quando a gente fala do TDAH, a gente já tem prejuízo realmente, então a gente tem que considerar isso, é a criança ou o adulto que tem prejuízo pronunciado e que tem prejuízo na questão de trabalho, de estudo, até no lazer, às vezes até para sentar e fazer alguma coisa que gosta, daqui a pouquinho ele já cansa, já não consegue ficar, já se mexe muito para isso, né? E aí a gente precisa pensar em outras doenças. E isso é importantíssimo. Quando a gente fala... Eu tô falando demais? Se eu tiver... Não, fica à vontade. Quando a gente tá bem didático. Quando a gente fala de TDAH, tem que haver um cuidado muito grande no diagnóstico. Porque tudo que mexe com a nossa psique causa sintomas desatencionais ou de agitação. Então, por exemplo, depressão, seja na infância, seja na vida adulta. A depressão vai cursar com um prejuízo da atenção, do foco, da concentração. Tanto é que fazer o diagnóstico do TDAH em vigência de um episódio depressivo, às vezes vai ser um diagnóstico errado, não é incomum, inclusive. Às vezes tem pacientes que chegam no consultório, como, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação muito legal que o neuropsicólogo faz, em que ele faz várias testagens para entender potencialidades. Que tem dificuldade, como que é a velocidade de pensamento, o grau de inteligência, todas essas capacidades. E aí chega lá com uma sugestão para TDAH. Só que aí, se você for investigar bem, muitos desses não são realmente um TDAH. Ele tem um funcionamento de TDAH. Mas ele é uma pessoa, por exemplo, uma criança, um adolescente que está deprimido. E aí, na depressão, a gente tem uma diminuição da nossa energia vital, praticamente, né? Então, essa diminuição da energia vital, eu sempre comparo com o nosso celular, né? Ele chega lá nos 15% de bateria, ele já começa a cortar a rede, o WhatsApp ele só atualiza quando você abre, senão ele não atualiza, diminui a claridade da tela. Então, a gente não funciona bem. Se eu for usar meu celular lá com 15% de bateria, ele vai esquentar mais, vai gastar mais e não vai conseguir fazer bem feito nada. Sim. É isso que é estar deprimido. Então, nessa condição, é natural que eu tenha dificuldade de atenção, de foco, de concentração. Então, é necessário fazer um diagnóstico diferencial importante aí. Porque o tratamento do TDAH envolve o uso de medicações que são estimulantes. E o estimulante pode piorar o episódio depressivo, pode piorar a ansiedade. Então, é importante a gente diferenciar essas coisas, né? Um bom diagnóstico faz toda a diferença e é o que realmente vai fazer com que a gente tenha ganhos, né, com o tratamento. Falando ainda na questão do diagnóstico, existe o diagnóstico materno, esse meu filho, ele é hiperativo e vai no consultório, o senhor descobre que ele é só sem educação? Existe. E isso é importante falar, né, do sem educação, porque o contexto, para a criança, o contexto familiar é o básico, é o que conta. Então, alterações de comportamento na criança são extremamente comuns
e geralmente acontecem quando existem problemas em casa. Então a criança que é mal educada, ou que tem pouco suporte familiar, ou que sofre qualquer tipo de abuso. Ou que o próprio ambiente da família estimula ele a ser assim, né? O próprio ambiente da família, ou que tem pais muito ansiosos, às vezes aquela pessoa agitada, e aí as pessoas, a criança fica também naquela agitação, naquela preocupação constante. Então, sim, tanto é que um dos critérios é exatamente que aquelas disfuncionalidades esteja presente em mais de um ambiente. Então, ela é sempre assim em casa, mas na escola funciona bem, ninguém reclama, as coisas... Então, a gente precisa desconfiar que existem outras coisas envolvidas, né? Mas existe sim, esse diagnóstico materno é muito comum, inclusive. Eu imagino para dar essa notícia, né? Não, mas ele gera uma zona de conforto, né? Porque aonde que a mãe passa maior vergonha? É na casa das pessoas, em frente a outras pessoas. Então você já chega e diz, olha, não liga não porque ele é hiperativo. Você termina assim, mas daí... Pode mas virou um termo muito comum dizer que a criança é hiperativa, né? Como se não fosse uma patologia. Eu queria perguntar para o senhor qual que é o risco de não ter um tratamento desde a infância, a criança que já é hiperativa, e ela não foi tratada. Quais são os riscos dessa falta de tratamento? Quando o diagnóstico é feito corretamente, o risco é de prejuízos realmente. Então, o prejuízo escolar é o primeiro que aparece, né? A criança realmente tem dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de manter relações, às vezes, tem dificuldade de se organizar minimamente, e aí ela vai ser uma criança que tem risco também, e aí secundário ao TDAH, por exemplo, a hiperatividade de desenvolver um quadro depressivo, porque está sempre muito cobrada, está sempre sendo muito julgada, é aquela criança que todo mundo fala que essa criança aí não é desinteressado, ele não quer fazer as coisas, é preguiçoso. E aí olha o quanto que isso pode influenciar no desenvolvimento, né? Então, o prejuízo escolar e as questões de comportamento são as primeiras coisas que tendem a aparecer. Eu dei aula para crianças de 1 a 4 e eu tinha um aluno que era hiperativo, ele fazia tratamento. E ele tinha bolinhas de silicone para ele ficar mexendo na mesa quando ele precisava ficar sentado. E era muito... Gabriel, o nome dele, era muito triste. Falava, professora, tá me doendo ficar aqui. E é legal isso, porque o contexto da escola, ele é importantíssimo, né? Você falou, né, João? Tem um diagnóstico aí familiar, né? As pessoas vão e trazem lá um diagnóstico porque vê um comportamento. Mas na escola, o professor, o pedagogo, as pessoas que estão capacitadas, elas conseguem ver as diferenças mais pronunciadas. Então, assim... Via de regra, até uma certa idade, as crianças são realmente mais agitadas. Então, até os 6, 8 anos de idade, às vezes eles são mais agitados, 7 anos de idade. Depois disso, começam a ficar um pouquinho mais calmos, começam a ser mais tranquilos, a ter mais facilidade de organizar e de seguir regras. Então, esse é um período em que a observação na escola é fundamental. Tanto é que, para o auxílio do diagnóstico, é comum que a gente mande questionário para a escola. Questionário, inclusive, com aqueles dados de critério diagnóstico, que ajuda muito o professor que está ali vendo aquele aluno e que tem uma comparação com outros da mesma idade, né? Às vezes 10, 15, 20 alunos da mesma idade, é muito mais fácil para que isso fique evidente, né? Olha, realmente tem essa alteração de comportamento, realmente tem essa dificuldade de atenção ou de hiperatividade, realmente, e aí facilita o diagnóstico, mas é um dado importantíssimo na escola. E o hiperativo, ele pode se tornar uma pessoa antissocial? Antissocial em que sentido? Assim? De ter dificuldade de ter amigos, de relacionar com as pessoas, de chegar a um local. Ele pode chegar a uma altura no desenvolvimento dele e ter essa dificuldade? Sim, e é por isso que é mais comum, mais comum não, né? Mas tem uma certa dificuldade para quem tem TDAH, principalmente em casos mais graves, de manter relacionamentos, por causa daquela questão da impulsividade que eu falei, por exemplo. Então, tem dificuldade de se conter, às vezes fala coisas que não falaria, ou não deveria falar, ou faz coisas que depois se arrepende muito facilmente, e aí manter relacionamentos é difícil. Até porque, imagine conviver com alguém que o tempo inteiro esquece de coisas importantes ali. Sim. Que o tempo inteiro começa a fazer um negócio, deixa pela metade e vai fazer outro. Às vezes isso incomoda muito quem está perto e volta aquele julgamento, aquela ideia, né, da preguiça, do falta de interesse, da falta de importância. E isso é realmente difícil de lidar, né? Então pode sim prejudicar relacionamentos. E como a gente pode classificar ele? Existe mais brando, médio, mais grave ou ele tem um padrão?
Via de regra a gente não coloca uma classificação rígida. Leve, moderado, grave, necessariamente, assim, não coloca dentro de critérios isso, mas a gente coloca de acordo com o prejuízo que aquela pessoa tem, que aquela criança ou aquele adulto tem. Então, os casos mais graves são aqueles que realmente têm mais prejuízos. Então, aquela criança que realmente tem uma dificuldade de aprendizagem. E esse é o que vai se beneficiar muito com o tratamento medicamentoso. Você começa a medicação, um psicoestimulante, geralmente na infância, e ele vai começar a ter uma melhora ao ponto de que daqui a poucos meses você começa a ver resultados em nota, resultado na questão da escola, que já não chama, que já não briga mais, que já não incomoda mais. Então faz bastante diferença. O tratamento ele é medicamentoso e terapêutico? Quais são as opções de tratamento? O ideal é que sempre haja associação. O caso do TDAH específico, como a gente falou, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, existe sim uma alteração neuronal, então dentro da nossa cabeça, de algumas vias de transmissão que são não tão eficientes como deveriam. Então, a transmissão de dopamina e noradrenalina, principalmente em algumas áreas do nosso cérebro, que tem a ver com contenção, com concentração e contenção de emoções, é um pouco prejudicado. E aí o uso de psicoestimulante, ele é a primeira linha de tratamento hoje em dia, né? Principalmente na infância, na adolescência, o resultado de melhora é muito pronunciado, né? E aí, via de regra, as terapias elas ajudam muito também e são indispensáveis. Por quê? Para aprender a lidar com algumas situações, para aprender a se organizar de uma maneira diferente que evita, por exemplo, pequenos esquecimentos, ter uma previsibilidade maior na rotina que ajuda você a se gerir e depender menos do lembrar de fazer as coisas. Então ajuda muito. Tanto é que no adulto, em casos mais leves, às vezes a gente não vai fazer tratamento com psicoestimulante e até o ideal seria não fazer para alguns casos, porque pode ter um risco aí de dependência no uso, porque aí do adulto ele pode fazer um pouco mais de abuso, não tem uma supervisão e às vezes tem mais incômodo em dados momentos ele pode fazer isso. E quando o prejuízo é pequeno, às vezes questões comportamentais são suficientes para a gente fazer isso, né? Então, pensando em algo que é uma medicação para tratar sintoma, que não resolve necessariamente o problema, às vezes vale a pena a gente fazer outras abordagens ou tentar medicações que sejam, né, para o uso de longo prazo melhores, né? A legislação, ela fala de criar locais especiais, carteira, inclusive, especial para a escola, né? Como que seria isso? Como que a escola pode ajudar nessa condição do local? E por que foi importante essa lei que foi aprovada, que garante assento na primeira fila e provas com mais tempo? Se a gente for pensar, né, no processo de educação como um todo, então imagine uma criança que ainda não faz tratamento. Então, aquela criança que veio como uma suspeita, vai iniciar o tratamento. Esse vai iniciar a investigação, ele não vai começar já com tratamento medicamentoso de cara. Vai fazer a investigação, você precisa saber sobre segurança do uso da medicação, você precisa fazer alguns exames. Então, às vezes demora ali um período de poucos meses ali para você conseguir realmente fechar diagnóstico e iniciar. Essa criança, quando começa esse processo, ela já se beneficiaria de um cuidado ou de uma atenção maior, por exemplo, no ambiente escolar. De trazer essa criança mais para perto, de orientar o professor e entender, olha, essa criança realmente tem algumas dificuldades, a gente vai precisar manejar para que não haja aquele julgamento, aquela preocupação, então isso pode ajudar muito. E no contexto do tratamento, a tendência é que se um bom tratamento for feito, vai haver melhora dos sintomas, mas nem sempre com remissão total. Então, para essas crianças, como a gente falou, as medidas comportamentais, as terapias ajudam muito, e nesse contexto ajuda a criança a conseguir, né, ter um assento mais próximo do professor, ficar mais próximo, ter um acompanhamento pedagógico mais adequado e, às vezes, no momento de fazer a prova, conseguir ter um pouquinho mais de tempo, porque ela vai ter mais dificuldade de se organizar, mais dificuldade de se concentrar mesmo para iniciar um processo, depois ela pode conseguir fazer um foco legal e manter. Então, isso pode ajudar muito a diminuir os prejuízos, né? Então, existe uma importância, sim, nisso. O único ponto que a gente precisa sempre pensar é que o diagnóstico precisa estar adequado, porque senão você mais atrapalha do que ajuda. Então, esse é o que me preocupa nessa questão de legislação beleza, eu tenho a legislação, mas e o acesso? E o acesso ao diagnóstico? E o acesso aos tratamentos? Quem realmente vai conseguir fazer? No contexto das escolas particulares, de quem tem condição de fazer uma investigação, isso vai acontecer facilmente. Muito provavelmente já acontece hoje, não precisaria nem da lei para isso. Mas no contexto que realmente necessita, a gente precisa discutir essa questão. Como é que está o acesso? Porque a gente sabe que aqui em Cuiabá, Mato Grosso como um todo, o acesso à saúde mental, ele é precário. É precário, né? Boas regiões não tem ninguém nem por perto.
Exatamente. Regiões grandes de Mato Grosso. A lei, para quem está nos ouvindo, como ela é muito nova, né, é a Lei 12.074, ela é do dia 17 de abril de 2023. Portanto, ela está aí com 15 dias ela tem ainda, né? Ela obriga as instituições escolares, públicas e privadas, no âmbito do estado de Mato Grosso, a disponibilizar assento em locais determinados aos alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Quem quiser é só procurar a questão da lei, né? Ela contém 4 artigos, são pequenos, mas não vou ler aqui, não é necessário isso, né? Até porque a nossa questão aqui não é jurídica de como que a escola vai funcionar, né? Mas aqui terminando falando, né, como que vai ser isso. Para o pai apresentar para a escola, ele vai ter que apresentar um laudo de um psiquiatra, né? Eu acho que é a primeira questão. Porque... a lei determina, na prática, a lei determina que será necessário a apresentação do laudo. E aí a gente entra nesse problema da falta do médico, dizendo, né? não vou citar nenhum município aqui para não parecer discriminação em Mato Grosso, mas temos município, porque a pessoa conseguir esse laudo, ele vai ter que andar 200 quilômetros, 300 quilômetros. E muitas vezes essa pessoa, quando trata de todas as escolas, tem gente que não tem dinheiro para andar 50 quilômetros. Como que ele vai levar, né? E se é um psiquiatra na área pública, ela é um pouquinho mais complicada ainda, que ele pode chegar lá e não conseguir a consulta no dia. Sim. Né? Sim. Então existe toda uma relação de informação. Além de tudo, assim, não é só isso que o doutor Washington Bruno falou aqui. Não é só a lei em si. A gente precisa ter condições de acesso ao tratamento, ao diagnóstico, a uma série de coisas, né? E só garantir o local, aqui já estou falando enquanto o que deve pensar um agente público, enquanto cidadão, né? Só ter um local especial vai abrandar um dos problemas, não vai abrandar todos os problemas, né? Que é a questão do tratamento. Exatamente. E assim, não faz sentido só você ter o direito a um local especial, mas se não tiver em tratamento, sentar na frente no local não vai fazer diferença. Exato. No final das contas, né? E esse é um ponto importante para a gente pensar, né? O quanto que talvez nós precisamos discutir daqui para frente o acesso maior pedagógico, psicopedagógico, para a gente chegar a diagnósticos mais adequados. Então, quando a escola, né, tem dificuldades, por exemplo, com o aluno, dificuldades comportamentais, qualquer que sejam, será que não deveria existir um fluxo direto entre a escola e a possibilidade de investigação, de suporte familiar, de adequação, e aí, tanto social, quanto médico, quanto, né, de cuidados, de terapias? Então, olha quanto que é importante essa discussão, né? E eu acho que essa discussão ela precisa ser um pouco mais fomentada realmente, né? Porque nós corremos o risco de simplesmente criar uma lei que gera uma certa euforia, mas que não atinge, não traz benefícios para quem realmente precisa, né? Verdade. 7h54, terminou nosso programa. Eu acho que ele vai voltar a falar sobre esse assunto muito, né? Que está comentando agora. Juliana, até a segunda. Até a segunda. Doutor Washington Bruno, brigadão, acho que foi muito importante o programa de hoje para todo o estado aí, para esclarecer, e a gente possivelmente vai voltar muitas vezes nesse tema ainda. Perfeito, é um tema importante, tem um monte de coisa para a gente discutir ainda sobre isso, né? Tanto TDAH na infância quanto no adulto. Isso. Tem muita coisa para falar sobre o que é o diagnóstico, sobre o excesso de informação também que hoje está tendo sobre o assunto, que leva a uma preocupação exagerada sobre algumas pessoas também. Então tem realmente um tema longo aí para a gente discutir. Verdade. Bom final de semana, bom feriado. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade novamente.